Bom, meus amigos, estamos aqui com duas Trotobody, uma aqui um pouco mais moderna, curta, e uma outra aqui desmontada, mais antiga e longa. Eu quero mostrar um pouco dos benefícios da mais moderna para a mais antiga, e a gente tem dois carros aqui em questão. Um carro já está montado há mais tempo, leva essa antiga, e agora a gente está montando uma mais moderna. Tá ventando um pouquinho aí, vai atrapalhar um pouquinho o áudio, já peço desculpa. Valeu? Então eu também quero mostrar para vocês a diferença do que era produzida na antiga e que melhoraram muito numa mais moderna. E também mostrar para vocês como que ela vai montada no carro, só para vocês terem uma noção. Então acompanhe esse vídeo, tá top. Quero passar todas as diferenças porque eu vi muita coisa já resolvida nesse aqui que eu achei muito da hora, que esse aqui na época ainda não tinha, mas que funciona muito bem. Só para a gente contextualizar, esses dois coletores eles vão em basicamente mesmos carros, só que um é 2 portas, outro é 4 portas. Se trata de um Volkswagen Voyage, ambos com motor AP, com as características bem idênticas, né? Mudando coletor, como um é montado do que o outro, mas basicamente eles vão no mesmo carro, né? O mesmo cofre de motor, aonde a gente vai mostrar um pouco das diferenças. Quem vai nos fornecer a gente fazer um testezinho é esse Voyage aqui, que já é o aspirado, onde a gente está mostrando o projeto aqui no canal, aonde ele leva o coletor mais longo. Tanto é que ele precisou fazer um trabalho aqui na caixa de roda por conta do coletor ser muito grande, porque senão você não tem a possibilidade de encaixar. Então tiveram que fazer um rebaixo aqui para que o coletor ele viesse mais ou menos até essa faixa aqui, ó. Então essa é a distância. Já o curto, ele promete não precise mexer nessa parte aqui. Você pode usar a caixa original, porém ele é um coletor mais curto. Eu vou tentar mostrar aqui da melhor forma possível, porque é o seguinte, a peça é nova, estou tentando ao máximo não arranhar nem nada. O ideal seria cobri-la, mas eu quero mostrar para vocês só como ela vai ficar aqui no carro. Vou deixar mais ou menos aqui, ó. Ela vai aqui, ó, e olha o quanto de espaço você tem, né? Diferente do que está instalado nesse carro, olha a quantidade de espaço que você tem. Então ele vai ficar bem curtinho. Já esse carro aqui, eu vou postar uma foto dele para você ver como que é que fica o original dele. O original não, né? É o coletor lá que está instalado, o coletor longo. Então eu quero começar aqui pelo coletor longo, onde a gente já vê algumas coisas, como por exemplo, temos aqui as cornetas, onde você consegue aparafusar ela aqui e ela também é rosqueada, você consegue tirar essa corneta dessa chapinha aqui, você tem essa possibilidade. Aqui ela é um material bem fino, tanto é que nesse material fino, quando ela veio pra gente, ela já veio com detalhes, ó, não sei se vai dar para pegar. A gente desamassou, fizemos da melhor forma possível, não conseguimos deixar 100%, até porque a gente não trabalha com funilaria, mas a gente conseguiu deixar o melhor que estava. Ele também tem outras seções, como ele tem essa segunda seção aqui, onde vai a flauta de combustível e os bicos injetores. No caso aqui, para a época, tiveram que usar duas flautas de combustível que foram interligadas aqui e botaram algumas conexões na ponta e um tampão na outra para ser colocado o bico injetor. E aqui ela já é um ponto fixo, onde você já é feita para o bico injetor e ela é fixa, ela não é móvel, né? Se você tiver que colocar um outro bico que seja maior ou menor, você vai ter que mudar aqui os dois suportes, que inclusive nos suportes ele tem alguns furos aonde você consegue regular aí para mais ou menos aí 2 posições de bico. Aqui ele tem um acionamento, que é feito também o acionamento desses dois, já que na ponta ele tem um gatilhozinho, onde ele também movimenta essa segunda seção aqui, e aqui é onde ele vai o sensor TPS, né, que é o sensor de posição da borboleta. E aqui também temos a última parte dele, que é chegando no coletor de admissão, que aonde ele foi feita uma adaptação, acredito eu, que acho que isso aqui não é original, onde aqui a gente consegue ver alguns furos para ligar o MAP dele, né, ou seja, a pressão do coletor de admissão, porque ele não tem, nesse caso aqui, um tubo que passe por dentro dele ligando todos, então teve que fazer esse gatilho aqui. Na minha opinião também poderia ser feito aqui, talvez sim, talvez não. E também tem aqui um furo somente pro hidrovácuo, né, para que o hidrovácuo funcione. Então aqui você tem uma peça aonde ela é bem grande, bem longa, antiga também, que o pessoal tinha que fazer na época. A gente sabe que hoje em dia, ou até mesmo naquela época, você tem a predisposição de coletores únicos, né, para cada cilindro, tem coletores que ligam os 4 e você tem uma corneta só, enfim. O objetivo é que pelo dono foi escolhido uma boca para cada cilindro.
Já esse moderno aqui que a gente comprou, que é o curto, ele já tem uma peça de alumínio aqui bem mais parruda. Essa peça aqui já é rosqueada, ela sai com uma coloração bem bonita. Você vê a flauta de combustível na mesma cor, bem bonita também, porém agora única, sem nenhuma adaptação de prolongação como é a questão da outra. Então você tem uma peça bem mais acabada, bem mais fácil, também com as roscas para você colocar as conexões uma em cada lado. E aqui você tem a regulagem feita em cima do coletor para você colocar os mais diversos bicos. Tem bastante regulagem aqui, tem bastante regulagem aqui, mas você consegue colocar os mais variados bicos injetores. Vê que aqui também já tem furo para os bicos, ele é bem pequenininho, você vê que já é como se fosse aquela peça lá, igual do outro coletor que foi mostrado, parece ser bem idêntica, porém ela é um pouco menor, né? Até esse primeiro conjunto aqui, mesmo tirando a corneta, ela é um pouco menor do que a outra. Aqui o mesmo acionamento, aonde ela controla esses dois eixos aqui. Esse meio aqui é onde ele interliga os dois, o mesmo do outro, o mesmo sistema, e controla essas outras duas aqui. E aqui a gente tem a saída para o sensor também. Coloca o sensor aqui, basicamente no mesmo lugar da outra. E aqui a gente tem um coletor bem mais curto do que no outro, o que favorece aí pelo menos a gente tá instalando sem fazer muita modificação na caixa de roda. Esse aqui que é o diferencial. E uma das coisas de atualização que foi feito aqui, que no outro não tinha, é esse quesito aqui, ó. Você tá vendo que tem um tubo passando aqui, ó, em todos os coletores? Pois é, aqui foi criado um tubo aonde você consegue interligar a parte de vácuo, onde ele liga todos os coletores. Não adianta ligar só em um coletor que vai dar diferença, não vai dar a pressão de coletor correta. Ele tem que ser realmente passando em todos os coletores, porque uma hora tem uma válvula aberta e outra tá fechada, então dá diferença na pressão de coletor. Então o ideal é que ele passe justamente da forma que tá aqui, pegue todos os coletores e aqui você faz a ligação. Aí aqui você pode ligar tanto para injeção programável, né, ou para injeção original, enfim, que utiliza, ou senão vai ter que colocar um sensor aqui e adaptar. Normalmente você vai usar isso aqui na injeção original, e liga o hidrovácuo, né, o servo freio do motor também, que você pode ligar no mesmo lugar sem precisar fazer furo na peça. E um pouco diferente da outra, que você não tem a predisposição para colocar uma segunda bancada de bicos, como é o caso da outra. E a peça aqui em questão, esse aqui é o do Voyage, que a gente está fazendo o projeto do zero. Olha como é que é o coletor, bem bacana. Não vou conseguir abrir, acho que se eu colocar ele aqui na ponta, é porque aqui é de borracha, eu consigo manter o coletor aqui em cima. Mas aí vocês conseguem ver, ó como é que é da hora. É da hora a parada aqui, ó. Tem que ter mais mão aqui, ó. Delicinha. Você vê que todos trabalham iguais e você tem a possibilidade de fazer a regulagem aqui, né? Se você tiver esse aqui abrindo mais, esse aqui abrindo menos, você faz a regulagem aqui por meio de 2 parafusos. Tentando juntar mais ou menos os dois coletores, dá para ver a diferença de tamanho absurda em quesito de coletor. Vê que esse aqui é bem mais curto do que esse aqui, por mais que esse aqui esteja desmontado, mas acredito que dê para dar uma boa diferença aí nas duas peças. Aqui depois a gente pinta ela bacaninha, ela fica igualzinha essa aqui. Tem que fazer algumas trocas aqui. Você vê que essa aqui é zerada, essa aqui já foi um dia zerada, mas tem como a gente trazer a vida dela novamente, deixar chique também. Essa aqui também tem alguns problemas a serem resolvidos também no coletor. Como eu já mostrei na apresentação do vídeo, que é onde a gente tinha pequenos calos, mas os calos são aqui, ó, na peça, que eu já descobri que a gente não vai ser possível retirar, vai ter que deixá-los assim, por conta que essa peça aqui é tão fina, a parte onde a gente precisa retirar é onde ela entra, que é rosca. Então a gente não vai poder tirar nenhum material dali. Talvez a gente consiga, então, na hora da gente instalar esses cones aqui novamente, a gente tentar centralizar o máximo possível e deixar ele o mais livre possível aqui. Apesar que até esse coletor aqui também, ó, ele já sofreu uma modificação, parece que já deram uma lixada, não sei se tinha uma rugosidade no duto, mas já sofreu um lixamentozinho aqui no duto. E uma outra coisa aqui também que a gente vai fazer futuramente, que é uma coisa que tem que se atentar, é que nesse coletor aqui
Onde vai esses tubos aqui para fazer o map dele, né, a pressão do coletor. Ele adentra quando ele está colocado ali, ele fica com um furo, ó, que ele vem mais ou menos até aqui, ó. Entra para dentro do coletor a rosca, aqui ó, essa ponta dessa rosca aqui. Coisas que a gente vai ter que ver também futuramente, para a gente cortar ela e não deixar que essa peça ela atrapalhe o fluxo aqui, né? Atrapalhando um pouco o fluxo, né? Fazendo um turbilhão aqui, o que não é muito ideal. E aqui vocês também veem que ele foi lixado, ó. Vê como é que ele não tem rugosidade nenhuma. Isso aqui é até interessante aí. Já do coletor curto, ó, ainda tá com a fundição ainda, tá bem como se fosse original. E aqui a gente vai tentar fazer a mesma coisa que foi feito naquele coletor ali, a gente vai tentar fazer aqui. Se a gente consegue alguma lixa bem fininha, a gente vai tentar tirar, fazer um trabalho aqui, ó, tentar tirar essa rugosidade aqui, ó. Vamos ver o que a gente consegue. Uma outra diferença que temos aqui, que é que no caso do curto é negativa e o caso do longo é positiva, que a parte da onde é feita as conexões, ó, são furos fora do duto, o que não atrapalha o duto. Você vê que ele é bem simétrico, poucas curvas, então direciona o ar bem melhor. Isso no caso do longo mais antigo. Já nesse curto aqui, ele tem um pênalti nessa parte, porque a parte aqui do parafuso, ela é feita por dentro do coletor. E isso eu consigo sentir aqui, ó. Ele acaba tendo uma galeria aqui, aonde ele vai causar um turbilhão diferente do outro coletor. Ele tem aqui, ó. Tá vendo ali no canto? Ó? É onde passa aqui, ó, o furo para colocar o coletor. E todos têm, ó. Esse eu acho que é um dos poucos pênaltis aí que esse coletor curto aqui tem. Uma coisa de se ressaltar: coletor longo, ele prevalece mais o torque. O curto, um pouquinho menos de torque. Agora, o quanto que isso vai dar de diferença, só passando o dinamômetro com os motores extremamente iguais, com comando iguais, com pistões iguais, com geometria igual, para a gente ter uma diferença de ver o quanto que seria o ganho de torque com esses dois. Eu acredito que não seja muito, mas tenha uma diferença. Então essa é a diferença, meus amigos, que eu queria mostrar para vocês, que eu achei muito interessante, porque aqui eu teria um coletor das antigas e um coletor mais moderno, que um tem tamanho diferente do outro. Um é mais longo, o outro é mais curto. Vá nos acompanhando aí no canal, porque a gente está mostrando os dois projetos, e assim você vai acompanhando também como é que está sendo a montagem de cada um deles, componentes, o que vamos usar no motor. Algumas coisas a gente vai poder falar de um, mas do outro a gente não vai poder falar nem tanto. Então vai acompanhando a gente aí no canal, valeu? Então espero ter os próximos vídeos, tamo junto, valeu e aquele abraço.